Mar. Bom, gente, hoje é quarta-feira e a gente vai antecipar, vamos mexer aqui no nosso roteiro e vamos antecipar o nosso quadro das quartas-feiras, o Nossa Cidade. É hora de receber aqui no estúdio a nossa queridíssima colega Bruna Subtits. Como é que tá, Bruninha? Tudo bem? Para quem não conhece ainda, Bruna, nossa querida colega da Rádio Band News FM 99.3, que também é especialista em desenvolvimento urbano. Ela é a titular do Nossa Cidade, que está entrando no ar a partir de agora. Roda a vinheta. O assunto de hoje, atenção, hein? É a iniciativa da Prefeitura aqui de Porto Alegre de criar o que podemos assim chamar de serviço complementar de transporte coletivo nesta grande metrópole. Bom, boa tarde, Bruno. O que significa na prática isso? Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. A Prefeitura publicou ontem, o prefeito Sebastião Melo, um decreto autorizando que os veículos que hoje nós conhecemos como lotação, eles passem a integrar o sistema do transporte coletivo aqui da cidade. Mas as lotações não estavam com os dias contados? Exatamente, justamente para tentar recuperar uma frota de veículos que já existe na cidade, que elas possam prestar um atendimento aí numa área diferente, porque hoje a lotação ela é considerada um serviço seletivo. Quando um patrão, um empregador paga para o seu funcionário um vale-transporte, esse vale-transporte ele pode ser usado no transporte coletivo, que é prestado pelos ônibus ou para quem é da região metropolitana, pode ser no trem, pode ser nos ônibus intermunicipais. Correto. Mas a lotação, por ser considerada seletiva, ela não entra na categoria de quem vai receber o vale-transporte e poder utilizar. Mas a gente tem visto o que nos últimos anos? Tanto reduzir o número de passageiros dos ônibus, e aí por isso tem se desativado algumas linhas, ou estão fazendo combinações de ônibus diferentes, o que eram linhas diferentes fazendo uma mesma linha hoje, e as lotações elas têm perdido o público. Justamente o que a gente tem tido de notícias é de que elas estão com os dias contados, com muito defasadas, essa não estão perda dando de conta. Público, principalmente em razão do transporte por aplicativo, né? Isso, a gente já tem 10 anos de transporte por aplicativo aqui em Porto Alegre, desde 2015, 16 pelo menos, quando eles chegaram. Então isso foi aos poucos tirando esse público das lotações, que também acabou migrando, seja para o transporte por aplicativo, individual, ônibus, enfim, acabou deixando de usar. Até porque o preço da passagem da lotação, como ele é atrelado percentualmente à passagem de ônibus, sempre que sobe o ônibus, sobe a lotação, e aí acaba ficando caro. E para algumas pessoas o cálculo é que não vale a pena pegar a lotação, vai fazer esse trajeto de aplicativo. A ideia é pegar linhas que hoje fazem aí algum trajeto que não carrega tanto passageiro ao longo do dia, que faz um serviço mais dentro dos bairros e não aquela longa distância, e aí nessas linhas ou nesses bairros colocar esse veículo da lotação, que é um micro-ônibus, é menor, mas que para não ficar desatendido ali aquele serviço de passageiros, que muitas vezes está sem ter um ônibus circulando, possa ter essa circulação da lotação. O que a Prefeitura fez ontem foi publicar um decreto autorizando o serviço alternativo. Ela só chamou de alternativo e aí a gente sabe por meio de entrevistas, nota que a Prefeitura enviou para a gente, eu estava acompanhando isso ontem lá pelo Jornal do Comércio também, a gente sabe que é a lotação, mas eventualmente esse perfil de veículos poderá ser ampliado, porque a Prefeitura não especifica que serão os micro-ônibus de lotação. Neste primeiro momento é o que a Prefeitura vai autorizar, vai permitir que os concessionários das lotações operem algumas linhas que ainda vão ser definidas. Mas aí essas lotações deixariam de fazer ligações como Restinga Centro, Mário Quintana Centro, seria uma coisa só intra-bairro? Não deixa de fazer. A ideia é que elas também possam ser isso possa ser um adicional ao serviço Entendi. Que já é prestado. Isso ainda não está detalhado pelo município, é bastante novo e é uma coisa que os operadores de transporte já pediam há muito tempo. Essa ideia de que você não precisa ter sempre um ônibus grande circulando dentro de bairros, que talvez um ônibus menor
cumpra melhor a função, consiga carregar o número de passageiros que tem interesse em usar o transporte e que também circule melhor nas vias pequenas, né? Porque às vezes a gente tem algumas ruas que nem comportam ônibus tão grandes como os que circulam na cidade. Fora a questão do asfalto, né? Exato, também não prejudica tanto ali o calçamento onde vai passar aquele veículo. Isso tudo ainda está por ser definido, que a gente tem essa grande novidade que foi anunciada ontem pela Prefeitura, que a gente espera para os próximos dias é que possam dizer quais são os trajetos que serão feitos, essa informação que você, né, questionou e que a gente que acompanha acredita que não vai deixar de ter essas linhas de lotação de longa distância, mas talvez eles vão operar mais nas curtas distâncias e se o preço que será cobrado será o mesmo do ônibus ou não, porque um dos principais motivos da lotação ter perdido passageiros é o preço da passagem, que hoje ela não chega a ser o dobro, mas é mais alta do que o valor de uma passagem de ônibus que em Porto Alegre está em R$5. Então tem essa expectativa de que por parte da Prefeitura e em combinação aí com os operadores do serviço, possa qualificar essa oferta de não ficar faltando veículo para fazer determinadas linhas de transporte. Isso tem que passar obrigatoriamente pela Câmara de Vereadores, não? Não precisa. Tanto que foi um decreto do prefeito que autorizou o início dessa operação complementar. É um decreto e não um PL, não um projeto de lei. Não é um projeto, isso. Então foi publicado ontem no Diário Oficial, que é onde saem todas as informações oficiais do município, justamente. Então, como já saiu como decreto, pode valer a proposta da Secretaria Municipal de Mobilidade, é que tenha um teste de 1 ano, pelo menos, para ver se vai funcionar. Não adianta testar 1, 2 meses, né? Tem que ser um período maior. Acontece hoje em dia na maior cidade do país, que é aquela cosmópole chamada São Paulo, onde o transporte dentro dos bairros é realizado pelas lotações. O problema é que em São Paulo, grande parte das empresas de lotações, hoje se sabe através de investigações do Ministério Público, não é aqui, estou falando de lá. Em São Paulo, grande parte das empresas de lotações estão nas mãos do crime organizado, principalmente do PCC, né? Então, é importante, mas o modelo é o mesmo que já é adotado aí há muitos anos na cidade de São Paulo e deve passar a funcionar agora aqui em Porto Alegre. A gente espera que sim, é uma expectativa de muito tempo, realmente, desde que eu estou em Porto Alegre há 15 anos e sempre ouvi falar dessa intenção de que se colocassem veículos menores operando dentro dos bairros e não somente grandes ônibus, porque o que a gente viu nos últimos anos foi a prefeitura cortando linhas de ônibus, dizendo que não tinha demanda de passageiros suficiente para ir até um bairro específico e as pessoas ficando desatendidas. Então, elas tendo que pegar ou uma linha que fizesse um corredor principal, uma via principal, descendo e aí pegando um aplicativo ou conseguindo alguma carona, enfim, isso vai atender essa parcela da população, talvez até de alguma maneira com uma integração. Pega uma linha principal até perto do bairro e depois para dentro do bairro usa essa linha de lotação. Só que a gente ainda precisa saber, e acho que é o mais importante, é quanto vai ser cobrado, se vai ser um valor equivalente ao do ônibus e se vai passar a aceitar o Vale Transporte, porque hoje a pessoa que tem o cartão com Vale Transporte não consegue passar na lotação. Exatamente. Até passa se ela pagar uma passagem antecipada ali para aquele cartão, mas o Vale Transporte ele não é aceito, porque ele só funciona no sistema coletivo. Essa mudança parece pequena, mas é importante, porque talvez as pessoas possam ter aquele valor que já está no cartão TRI, usar ele na lotação também. É a luz no fim do túnel das lotações que já estavam, como eu já disse, com os dias contados aqui em Porto Alegre. Certo. Muito obrigado, viu, Bruna? Obrigada, Mauro. Tá, Até bom mais. trabalho para vocês. Vai para o Jornal do Comércio agora? Vou direto para a Câmara Municipal. Hoje tem votações acontecendo. Tem a previsão de começar a apreciar o projeto do DEMAI, mas a gente não sabe se vai hoje, porque tem vereadores até mesmo da base do governo Melo resistentes à proposta. Deixa eu até pegar, não está fora do script isso, mas deixa eu... Essa semana, o início de semana aí, marcado por confusão lá na Câmara, o relator aí com... O relator é o vereador Fleck, que é da base do prefeito Sebastião Melo, com um relatório que é considerado, né, uma frustração para o povo de Porto Alegre, né? E aí, por outro lado, um relatório paralelo da presidente da CPI do DEMAI, que é a vereadora Natasha, e confusão também com a presidente da casa, né, que foi lá e disse que quem é presidente é ela, que quem manda, né? Parece que é uma crise de autoridade que a presidente da Câmara sofre disso já há um bom tempo, né? Ela é presidente, merece todo o nosso respeito, só não precisa ficar todo o tempo falando eu sou a presidente, porque todos nós já sabemos disso. Mas e essa CPI? Resultados na prática. E aí?
Vamos lá. Pegando pelo fim ali, quando você falou da Nádia, lembrar que qualquer político está no cargo, e não é o cargo, né? Então, ela está presidente. Exatamente. Até o fim de dezembro, muda a gestão aí a partir de janeiro do ano que vem. A CPI, ela... Não é que ela não teve um resultado prático, né? Como você disse, foram feitos alguns apontamentos, mas é aquilo que no popular, como costuma se chamar de deu em pizza, né? Porque ela não está acusando diretamente o relatório formal, né? Aquele que resultou dos debates da CPI, não está apontando quem deve ser responsabilizado pela situação das cheias do ano passado. Até a questão mais incisiva, ela se direciona ao governo federal, né? Então, o vereador Rafael Fleck apontou que foi por falta de investimentos do governo federal que o sistema aqui ele ficou desatendido e defasado, que não é o mesmo entendimento da presidente da CPI. O que é interessante a gente observar nesse jogo político? A CPI ela saiu porque a oposição tem 12 vereadores, são vereadores do PT, do PSOL, PCdoB, que conseguiram, então, o número mínimo de assinaturas para abrir uma CPI. Por isso, a vereadora Natasha do PT, que foi a proponente, conseguiu levar adiante. Mas a base do governo tem maioria, e aí conseguiu a relatoria, que é quem indicia, quem diz o que tem que ser feito. Claro, além disso que a gente citou, ele também fala o relatório fala do vereador Gilvânio Dalloglio, que é conhecido como Gringo, e isso fala que deve ter uma investigação maior a respeito das declarações dele, tem uma recomendação ao Ministério Público para investigar uma pessoa que é citada ao longo ali do processo de investigação da CPI, mas não contentou a oposição, que apresentou um relatório paralelo, dizendo que o Ministério Público e o Tribunal de Contas deveriam, sim, analisar contas e condutas do governo Mello e do governo Marquesan, porque a partir da falta de ação, de não contratar servidores, de não investir... O desmanche do DEP é um exemplo disso, né? Isso, então apontando que essas situações fizeram com que o DEMAI não tivesse estrutura suficiente para dar conta de, pelo menos, amenizar a situação das enchentes do ano passado. E aí a discussão com a presidente na casa, a vereadora Nádia, foi porque a oposição pediu para fazer uma coletiva de imprensa em uma determinada sala, não teve autorização. Então, a Natasha, que já ocupava a mesa do plenário principal nas segundas de manhã, quando presidia a CPI, optou por usar a mesa no início da tarde de segunda-feira. 1h foi marcada a coletiva de imprensa e, de fato, tinha imprensa lá. Mas a Nádia não gostou porque ela não havia autorizado, não foi comunicada. E aí, então, ela fez um discurso dizendo que, como ela é a presidente, é ela que devia um respeito e que o uso da mesa naquele momento não estava autorizado. E aí é que entra o jogo político, que existe, é normal, mas tu vê, então, pede autorização, não leva, faz mesmo assim, é criticado. Então, é esse tipo de situação que a gente tem acompanhado na Câmara ultimamente. Tá certo, então. Obrigado, viu, Bruna? Agora sim. Bruna Subtits, Rádio Band News FM 99.3. Pode ir por lá, Bruna. Bom trabalho e bom acompanhamento aí da CPI do DEMAI lá na Câmara de Vereadores, hein? Agora nós temos... Sim, calma. Tá tudo certo. Programa ao vivo acontece.